Olá, bom dia com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou o pastor Reginaldo Santos e nós estamos chegando mais uma vez aqui com o nosso devocional diário. Olha, o tema da semana é vencendo os gigantes da vida, exatamente isso, vencendo os gigantes da vida. O texto de hoje está no livro de Efésios, capítulo 6, e o versículo de número 12 diz assim um texto: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. Olha só com quem você tem que lutar, hein? Contra os príncipes das trevas deste século, contra as hordes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha só, olha o que o texto está dizendo, né? A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Pastor, como é que eu posso vencer esse gigante, pastor, que tem se levantado realmente contra a minha vida? E a dica de hoje é esta, ó. Você precisa identificar, né? Qual a raiz do gigante? Qual a raiz do gigante? E a grande dificuldade que as pessoas têm é exatamente isso aqui: identificar a raiz do gigante. Mas você sabia que todo gigante ele tem uma raiz, né? A raiz fala do seu início, né? Fala do seu nascimento, fala do seu crescimento. E isso aqui você precisa identificar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem básico mesmo, bem rápido aqui, né? Quando você vai ao médico, né? Você está sentindo uma dor e tal, aí tá em casa sentindo uma dor, e aí, não, eu tenho que ir no médico. Quando você chega lá no médico, o que ele vai fazer? A primeira coisa que ele faz é passa uma série de exames, né? Assim, faz exame disso, faz exame de sangue, faz não sei o que e tal. Por que ele pede aqueles exames? Para identificar a raiz do problema. Ele precisa saber o porquê você está sentindo aquela dor. Você já entendeu agora? Por que ele passa os exames? Porque ele tem que identificar a raiz do problema, para saber o porquê você está sentindo aquela dor. Entende? Então, observe bem, a grande questão é que tem pessoas que atacam as pessoas e não a raiz do problema. E é isso que você tem que começar a identificar para que você possa vencer esse gigante, certo? São pessoas que não conseguem e acaba que a gente observa que tem pessoas que não conseguem identificar a raiz desse gigante, certo? Como ele nasceu, como ele cresceu, certo? E agora tem dificuldade para derrotá-lo, para vencê-lo. Certo? Por quê? Porque você ainda não conseguiu identificar a raiz do problema. E o que acontece? Acaba atacando pessoas e não a raiz do problema, certo? E o apóstolo Paulo está afirmando o quê? Afirmando que você tem que lutar, não é contra a carne, não é contra o sangue, ou seja, não é contra pessoas. Você tem que lutar contra as potestades. O texto é claro: contra os principados, contra os príncipes das trevas, contra as hordes espirituais da maldade que estão atuando contra você. Ou seja, a sua luta é espiritual. A raiz desse gigante que se levantou na tua família, no teu trabalho, no teu casamento, na tua casa, certo? Seja lá qual for o ambiente que você esteja enfrentando esse gigante, a raiz desse gigante é espiritual. Agora, todavia esse gigante, lógico, ele vai se materializar através de uma pessoa, como eu acabei de falar, através de um ambiente, por meio de uma perseguição, pelas adversidades da vida, pelo dia mau. Ele vai se materializar. E aí você precisa entender, certo? Identificar a raiz, né? Identificar a raiz e entender que essa luta, ela é espiritual. Seja lá qual for o tipo de gigante que tem se levantado. Se foi no teu casamento, se foi na vida da tua família, se foi através de uma enfermidade, se foi uma perseguição no teu trabalho, se foi um problema conjugal, se foi um problema pessoal com outra pessoa. Você tem que identificar isso, a raiz, e saber com quem você está lutando. O que acontece na prática, né? É que você luta com pessoas. É isso que acontece, né? E não com o que está por trás daquela ação.
com quem está atuando para que aquele problema de fato venha causar uma destruição na tua vida, na tua família, e seja lá aonde ele está atuando na tua vida, entende? E aí você precisa identificar essa raiz. Eu vou deixar aqui 2 pontos somente para te ajudar nisso, né? Como é que eu posso então, pastor, identificar a raiz desse gigante? Primeiro ponto é a oração. É a oração, certo? É preciso orar. Não tem como você identificar se você está lutando. Eu estou dizendo que a luta é espiritual, que você tem que identificar a raiz, certo? Para você poder, de fato, atacar a raiz do problema, certo? Então você tem que orar. Não tem o que fazer. Você tem que orar, é preciso orar. A grande dificuldade que eu encontro, né? Eu sou pastor, eu atendo muita gente, né? Eu converso com muita gente, seja na igreja, seja fora dela, certo? As pessoas, quando se aproximam da gente, sempre encontram alguma coisa e tal. E a gente identifica que a primeira coisa que a gente pergunta é: você está orando? E 99,9 diz não. Mas você está com um problema, né? Tô. Mas você está orando? Não, pastor. Entende como funciona? As pessoas querem lutar com as armas naturais, quando a luta é espiritual. As pessoas querem atacar no campo natural e não no campo espiritual. Parece que é mais fácil, né, atacar o natural do que o espiritual. Entende? Quando a raiz do problema, a raiz do gigante, a força do gigante está no campo da espiritualidade e não no campo da naturalidade. Por isso que é preciso orar, certo? Você precisa orar, você precisa lutar contra esse gigante na oração. Foi o que o apóstolo disse, né? Ele foi bem claro contra quem é a sua luta, certo? Não é contra a carne, não é contra o sangue, certo? E aí você está lutando com as armas erradas, né? E não com as armas espirituais. Eu já até falei esse ponto aqui em um dos nossos devocionais nessa semana. Por isso, o que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer, pastor? Coloque esse gigante debaixo do seu joelho. Sabe onde é o lugar? Sabe onde é o lugar do gigante na tua vida? O lugar do gigante na tua vida é debaixo do teu joelho. Se ele estiver debaixo do teu joelho, ele vai cair por terra e você vai matá-lo e destruí-lo pelo poder da oração. Como é que eu posso identificar o gigante, pastor? Primeiro, pela oração. Segundo, pelo discernimento. E eu fecho com esse ponto. Discernimento. Certo? Quando você está em oração, Deus vai te dar isso aqui, discernimento. O que é o discernimento? É a habilidade de identificar o que está por trás desse gigante, como é que ele nasceu, como é que ele cresceu e como é que ele está te afrontando, e por que agora ele está te afrontando. O que tem alimentado para que ele continue de pé. Você vai conseguir identificar a raiz desse gigante. É o que você vai fazer? Você vai arrancar essa raiz, certo? Você vai arrancar no mundo espiritual essa raiz, certo? E quando essa raiz é identificada e você arranca, começa a tirar, né? Vai tirando, vai arrancando essa raiz. O que vai acontecer? Ele vai perdendo a sua sustentação e logo ele vai cair por terra e ele vai ser derrotado e vencido da sua vida. Esta é a palavra do Senhor para você nesta manhã, em nome de Jesus. Levante uma das suas mãos e tome posse, certo? Repita esse devocional quantas vezes for necessário, para que você possa, de fato, entender e compreender, guardar no coração e começar a lutar contra o teu gigante com as armas certas, que são as armas espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais esse devocional, por mais essa palavra do Senhor. Como o Senhor tem falado conosco nesta manhã, Senhor, durante toda esta semana, desde segunda-feira, o Senhor tem falado como nós podemos vencer os gigantes da vida. E aqui eu quero declarar, Senhor, que esta palavra continue falando a este coração e que esta pessoa venha pôr em prática o que ela está aprendendo através deste devocional, através da tua palavra. Assim eu declaro
cura sobre a tua vida, eu declaro libertação sobre a tua vida, declaro a presença de Deus na tua vida, eu declaro que o Senhor te abençoe de forma poderosa e que você possa jogar esse gigante por terra pelo poder da oração, identificando e tendo discernimento para lutar com as armas certas, para destruir o gigante, para destruir essa raiz, essa ação maligna que tem lutado contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu casamento, contra a tua empresa, contra o teu negócio, contra tudo que você tem colocado em oração. Assim eu repreendo e declaro a bênção de Deus em nome de Jesus.